Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso de adoração ao teu nome, onde nós podemos abrir o nosso coração e confessar as nossas falhas. Recebemos, ó Deus, da tua graça e da tua misericórdia e da ministração do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por todo o seu amor expresso através da pessoa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que neste momento, ó Deus, o teu Santo Espírito fale poderosamente aos nossos corações através da tua palavra. Que a tua palavra possa moldar a nossa vida e reorientar, ó Deus, o nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui no meio. Opa, onde está aqui? Ué, cadê meu... Está aqui. No meio de uma série. No meio não. Quase no meio, né? Estamos chegando no meio da série. Capítulo 4, hoje nós estamos estudando do livro de Esther. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo uma exposição bíblica, tanto no domingo de manhã, quanto no domingo à noite, do livro de Esther, né? O livro de Esther. E o nome da nossa série é a Comunidade da Diáspora, discípulos discípulos em uma cultura secular, né? Nós temos trabalhado essa ideia do secularismo que é tão forte e tão, muitas vezes, subversivo na nossa vida, né? Nós, muitas vezes, não percebemos que essas coisas entram e acabam penetrando e influenciando a forma como nós adoramos a Deus, a forma como nós expressamos a nossa fé e, muitas vezes, né? Esse secularismo faz com que a nossa fé seja um tanto quanto deturpada. Né? Nós perdemos alguns focos, né? Na verdade, essa cosmovisão secularista, ela faz com que a nossa fé, ou a expressão bíblica da nossa fé, seja como que eu posso dizer? Perder o foco, né? Você fica com ela embaçada. Essa era a palavra que eu queria encontrar na minha mente. Então nós estamos estudando isso, já vimos alguns pontos desse secularismo. Se você não acompanha a série desde o começo, vou fazer a propaganda aqui para o pessoal das redes sociais, né? Você pode acessar o Spotify ou qualquer, né, buscador de podcast, é isso? Agregador de podcast, ou ainda, né, você pode acessar lá o YouTube, se você tem mais familiaridade com isso, tá lá na nossa playlist toda a série para você acompanhar. Abre a sua Bíblia aí, ou acompanhe a leitura de Esther, capítulo 4, nós vamos ler desde o versículo de número 1. Só queria lembrar vocês que pela manhã nós estudamos o versículo de 1 a 3. Então a aplicação do nosso texto vai ser a partir do versículo 4. Mas para você não ficar perdido na leitura, eu vou ler de 1 até o final do texto, até o 17, que é o final do capítulo. Então abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura aí, e diz o seguinte: quando Mardoqueu soube que tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto, onde a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus. Com jejum, choro e lamento, muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então, Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agitado assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus.
Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã para que ele a mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, ela o instruiu e que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei, no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para este momento como este, que você chegou à posição de rainha? Então, Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. E o texto termina por aqui. Bom, só para vocês lembrarem, eu tenho falado isso constantemente, mas eu gostaria de trazer sempre a sua memória, porque isso tem a ver com o contexto do nosso texto, e para você não ficar perdido, só para você saber. O livro de Ester relata uma história dentro da história, é um spin-off, uma história derivada, ou seja, a Ester ela está acontecendo ao mesmo tempo que outros livros da Bíblia, tanto Esdras quanto Neemias, quando o povo vai até quando o povo sai de Suzã e é liberado para voltar a Jerusalém, os judeus. Quando Neemias e Esdras, temos a história dos judeus fervorosos e desejosos de retornar a Jerusalém, onde vemos devoção e entrega. Ester nos conta sobre os judeus não praticantes, que foram assimilados pela cultura persa. Então, a ideia aqui é que esses judeus não foram a Jerusalém. Quando tanto Ciro, depois Dário, que era pai de Xerxes, liberou o povo para ir a Jerusalém, voltar para Jerusalém, o povo judeu voltar a Jerusalém, esse povo, o povo de Ester, essa parte de judeus falou assim: não, a gente vai ficar por aqui. A gente vai ficar por aqui, como a gente tem visto nos últimos domingos. E no século V a.C., o Império Persa era vasto, abrangia regiões onde ficam o Irã, Iraque, Síria, Líbano, Israel, Jordânia, Egito, Turquia e partes da Grécia, Balcãs, Rússia, Afeganistão e Paquistão. Por que isso é importante? Porque você ter a imagem dessa geografia na sua cabeça é importante. Porque quando você volta um capítulo atrás, você vai lembrar do decreto do rei. Do decreto do rei. Então, no versículo 12 do capítulo 3, a gente vê o decreto do rei, que é esse. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. E a gente precisa lembrar uma coisa que é importante, que a gente vê essa informação nos capítulos anteriores, capítulo 1 e capítulo 2, que toda a lei do Império Persa, uma vez promulgada, não poderia ser o quê? Revogada. Então, uma lei promulgada dentro do Império Persa, uma lei que fosse assinada com o anel do rei,
ela não poderia ser mais tarde revogada, né? Então, quem esteve aqui pela manhã já viu isso, mas não custa a gente repetir. Então, as cartas foram enviadas, verso 13, por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres, crianças, em um único dia. No 13º dia do 12º mês, do mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Então seria um dia assim terrível, né, para o povo judeu. Lembrando então, porque isso é importante, Jerusalém, Israel, era uma das 127 províncias do reino da Pérsia. Então perceba uma coisa, Esther está contando uma história dentro da história, ok? Então você tem o povo muito mais piedoso, aquilo que nós podemos chamar, né? O povo piedoso, que diante do decreto dos reis da Pérsia, que permitiram os judeus voltarem para Jerusalém ou para Israel, esses judeus aceitaram o desafio de reconstruir o templo, de reconstruir as muralhas da cidade, de repovoar a cidade de Jerusalém. A gente vê muito essa história em Neemias, principalmente. Depois, o povo aceitando esse desafio, a gente tem Esdras com um grande avivamento, né? A redescoberta da palavra de Deus e todos os desdobramentos que isso tem, e a gente olha para esse povo e fala, esse povo é um povo que tem uma devoção extrema ao Senhor. E esse povo não tem a mínima ideia do que está acontecendo aonde? Dos acontecimentos de Suzã, da Pérsia, das tramóias de Amã. O povo que está em Jerusalém, o povo que voltou para repovoar Jerusalém, reconstruir as muralhas, reavivar a espiritualidade bíblica do Antigo Testamento, esse povo, ele não sabe absolutamente nada do que está acontecendo em Suzã, na capital do império. Por quê? Porque é simples, não havia internet, redes sociais, grandes jornais, grande mídia. Tudo era comunicado depois que as leis elas eram impetradas. Então perceba, quando o rei decide, junto com Amã, ou melhor, quando Amã engabela Xerxes com uma maracutaia para exterminar os judeus, quando Xerxes, né, autoriza o extermínio dos judeus, quando que os judeus de Jerusalém ficam sabendo? Quando o decreto já chega, já assinado. Não tinha como, e lembra, né? Importante você lembrar disso. Tinha como você revogar a lei? Tinha como você fazer uma grande passeata, né? Com bandeiras, fora Xerxes, dizendo, eu não tinha como fazer isso. Naquele momento, não tinha como fazer isso na história. A única coisa que os judeus poderiam fazer, então, era prantear. Então, pela manhã, a gente falou um pouco sobre engajamento, olhando para a pessoa de Amã. Agora, à noite, eu queria falar, também continuar trabalhando esse tema, mas olhando para Esther. Nós olhamos de manhã Mardoqueu, ok? E falamos sobre o engajamento dele. E a forma como ele se dispôs, né, a mudar a história. Mas agora, à noite, nós vamos olhar para Esther. Então perceba uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Antes da gente entrar no texto. Existe uma alienação secular. E o que é isso, né? Qual que é a ideia dessa alienação secular? Primeiro, dentro da nossa sociedade altamente hedonista, ela se torna altamente egoísta. Uma sociedade que vive para o seu próprio prazer, ela se torna egoísta. Porque, segundo Eugene Peterson, ele vai dizer o seguinte, uma sociedade que vive para o seu próprio prazer, ela se torna altamente egoísta porque existe uma trindade satânica, que são os meus santos desejos, as minhas santas necessidades e as minhas santas vontades. Os meus santos desejos, as minhas santas vontades e as minhas santas necessidades. Desejos, vontades e necessidades.
toda essa trindade distorce os nossos desejos mais sinceros e nós nos tornamos egoístas. Segundo, a partir do momento que eu me torno alguém que só está voltado para o eu, para dentro de mim mesmo, eu me torno medíocre. A mediocridade toma conta de mim. E por que você se torna medíocre? Porque o seu propósito está firmado no seu umbigo. Então, tudo que você faz é por você e para você. É por você e para você. Então você percebe essa realidade, por exemplo, nos relacionamentos. Os relacionamentos se tornam descartáveis. E as pessoas se tornam descartáveis por quê? Porque tudo que eu faço no relacionamento não é pelo outro, é por mim. É para mim. É para a minha felicidade. É para o meu prazer. Eu nunca olho para o outro e falo que o outro é fonte da minha alegria. Mas isso não só invade os relacionamentos. Isso invade também todas as esferas de responsabilidade da vida humana. Vocação, trabalho, a desenvolvimento pessoal, tudo. Todas essas esferas, elas pararam de ser coletivas e distributivas para se tornarem hedonistas. Por isso nós nos tornamos medíocres. E uma terceira e última, desdobramento disso é a apatia. Você se torna apático. Apático em relação ao sofrimento do outro. Apático em relação ao que acontece na esquina da sua casa. Porque, afinal de contas, aquilo não lhe toca. Aquilo não lhe toca. A dor não lhe toca. Se a dor não lhe toca, se você não sente aquela dor, você não está nem aí. Você não está nem aí. Você, no máximo, se emociona, chora, mas você não tem nenhuma ação para. E aqui está a apatia. A apatia não está com aquilo que nós chamamos muitas vezes, né, de você sentir, né, de você se emocionar. Não. A apatia está relacionada à ação. O que você faz quando o outro está sofrendo? O que você faz quando você vê a miséria do outro? Quando você tem uma notícia que não lhe toca, mas ao perceber que aquilo é uma notícia bombástica, que aquilo vai afetar a vida de muitos, o que você faz? Qual é a sua ação para isso? Então perceba uma coisa. Veja o que acontece no texto de Esther. Versículo 4. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita. E mandou-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitar. Perceba o que acontece aqui, e muitas vezes nós não atentamos para a leitura do texto bíblico. Esther é informada sobre a situação de Mardoqueu. Esther olha, ou sabe daquela situação, e ela tenta resolver aquilo de maneira paliativa. Por que eu estou dizendo isso? O que ela faz? Ela manda um criado perguntar o que está acontecendo? Ela manda alguém, ou manda um recado, ou pergunta para o que houve? Por que ele está assim? Não. Ela já manda o quê? A solução do problema. Roupas. Veja só. Ela sabe que ele está lá, ela ficou muito aflita e mandou-lhe o quê? Roupas. Roupas para que ele se vestisse e saísse daquela situação que talvez atraria vergonha para cima dela, porque afinal de contas ela era a princesa da Pérsia, a rainha da Pérsia agora. Mardoqueu resolvendo não fazer isso, não aceitar a proposta de Esther, o texto continua. Então Esther convocou Atá. Perceba, então ela tem um segundo movimento. Um dos oficiais do rei, nomeada para ajudá-la,
e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Pergunta, meus irmãos, qual é a posição de Esther no governo? Nós estamos falando de um império, para refrescar a sua memória. Qual é a posição de Esther no governo? Rainha. O que acontece no capítulo de número 3, que abala, segundo o texto bíblico, toda a cidade de Suzã? Olha, capítulo 3, verso 15. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, ou seja, correndo, indo, fazendo o quê? Apresentando o decreto. E o decreto foi publicado na cidade de Suzã. Perceba, o rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em quê? Em confusão. Percebe que Esther está alienada do que está acontecendo na cidade de Suzã? Esther está alienada do que está acontecendo na cidade de Suzã. Tanto é verdade que ela manda perguntar pro tal pro tio, por que meu tio está triste? O que está acontecendo? Ela está alienada. Esther esteve tanto tempo mergulhada na cultura secular da Pérsia, que simplesmente se tornou egoísta, medíocre e apática. Essa é a realidade de Esther. Ela se torna egoísta, medíocre e apática. Isso pode acontecer com todos nós, pois nós estamos muitas vezes inseridos nessa cultura secular que nos empurra para esse egoísmo, que nos empurra para essa forma desconectada da gente viver do outro, das pessoas que estão à nossa volta e dos dramas que se desenrolam. Esther se torna alguém egoísta, medíocre e apática, a ponto de não se preocupar com seu próprio tio e própria família. A família da rainha seria exterminada por decreto do rei, e ela não sabe. Ela estava mais preocupada, talvez, com o salão de beleza do que com a própria família. E isso acontece. Quantas vezes essa cultura secular nos empurra para preocupações triviais? Triviais. Veja só. Pode parecer duro o que eu vou falar para vocês, mas muitas vezes essa cultura que é egoísta, medíocre e apática interfere na nossa educação com os nossos filhos. Sabe por quê? Porque essa cultura diz para mim, que sou pai, que eu tenho que ter coisas. Mas a minha responsabilidade como pai diz o quê? Que eu tenho que prover para os meus filhos, não é isso? Só que eu não consigo fazer as duas coisas. Eu não consigo ter as coisas que a cultura diz para eu ter e eu prover para os meus filhos. Eu tenho que fazer uma escolha. O que os pais envoltos por essa cultura egoísta, medíocre e apática têm feito de escolhas? Pode perceber. O não envolvimento emocional dos pais com seus filhos nos seus dramas. Fruto de uma cultura egoísta, medíocre e apática. Muitos dos pais estão terceirizando os problemas de educação dos seus filhos. Por quê? Porque eles querem ser bem-sucedidos nas suas carreiras. Porque eles querem ser os melhores, ganharem mais. E mais. Pergunta, você ter mais e ser uma pessoa bem-sucedida, resolve os dramas emocionais dos seus filhos?
Não. Mas a cultura secular diz aquilo que você precisa ser. Sabe qual é o nosso problema? A gente acredita. A gente acredita. Daí, o que sobra? Dentro das famílias, egoísmo, mediocridade nos relacionamentos e apatia na educação. Perceberam? Você pode aplicar isso em várias das esferas de responsabilidade nossa. Em várias. Mas fica latente quando a gente está falando de relacionamento. Então, deixa eu te falar uma coisa. A minha tese com vocês hoje é o seguinte. Somos sempre do tamanho que Deus quer que sejamos para enfrentar os desafios que Ele mesmo coloca em nossa frente. Somos sempre do tamanho que Deus quer que sejamos para enfrentar os desafios que Ele mesmo coloca à nossa frente. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, quando nós nos defrontamos com um desafio que Deus coloca, a primeira atitude que você tem é: eu não sou pequeno demais, eu não consigo carregar essa cruz. Olha essa cruz que Deus me deu, eu não vou conseguir. Perceba, você começa a entrar em uma espiral do desespero. Do desespero. Porque você se acha pequeno demais, você tem uma visão pequena a respeito de você, de quem você é e do que Deus pode fazer através de você. Então eu estou dizendo para você, você não é. Deus, Ele sempre nos dá o tamanho, a fé e a graça para a gente enfrentar os desafios que Ele mesmo coloca na nossa frente. Então, louvado seja o Senhor por isso. Não é verdade? Louvado seja o Senhor. Agora perceba, deixa eu te dar pelo menos 2 caminhos nessa noite para a gente trilhar fazer essa peregrinação. Primeiro, não entre na espiral do silêncio, subestimando a sua vocação. Olha o que diz, ou perceba o que diz os versículos 5 e 7. Olha só. Então, Ester convocou Atá para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido. Deu-lhe também uma cópia do decreto, para que ele mostrasse a Ester, e insistisse com ela para que ela fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Então, veja o que acontece. Ester, alienada, manda perguntar o que está acontecendo com Mardoqueu. Então, Atá, o servo de Ester, vai até ele e pergunta: e aí, Mardoqueu, tudo bem? Eu estou vendo que você está meio surumbático, cansado, triste, com pano de saco, cinza na cabeça. O que aconteceu? O que aconteceu? O seu time perdeu? O que aconteceu? Você não ganhou na Mega Sena? O que te aconteceu? Fala para mim, para eu poder te ajudar. Mardoqueu fala assim: não, você não está sabendo, né, Atá? Eu vou morrer daqui a alguns dias, daqui a alguns meses vai acabar. A minha família vai ser exterminada, os meus filhos serão exterminados. E existe um decreto do rei, e ordem do rei não se discute, se cumpre. Atá volta para Ester e diz assim: olha, é o seguinte, você não está sabendo, mas o seu marido fez um decreto que vai exterminar a família do seu tio. Vai exterminar a família do seu tio. E está acontecendo um maior rebuliço na cidade. E ele pediu uma coisa para você. Ele pediu que você vá diante do rei implorar por misericórdia para o seu povo, pela sua família. Você precisa fazer isso. A questão é, qual foi a resposta de Ester? Então pense você comigo. Se você estivesse no lugar de Ester, sabe? No lugar de Ester. Você está dentro do palácio real. Você tem uma influência sobre o rei. Então se coloque no lugar de Ester. E a sua família estivesse em perigo. O que você faria?
Qual seria a sua atitude diante das notícias? Veja só qual foi a resposta de Esther. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximar do pátio do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, essa pessoa será o quê? Morta. Ela terá a pena de morte. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu, detalhe, e eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Esther falou assim: tio, eu sinto muito pelo seu problema, mas não tem como eu te ajudar. É isso que ela está falando. Porque duas coisas. Primeiro, pelo menos, a coisa mais importante, para a gente ir direto ao ponto. A coisa mais importante. Há 30 dias ela não era chamada à presença, há mais, né? Olha só, há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias ela não era chamada o quê? À presença do rei. Sabe o que isso significa? O rei tem um harém. E talvez alguns comentaristas dizem que o rei perdeu interesse na rainha. Então o casamento de Esther não estava tão bem. Entenderam? Ou preciso desenhar? Era essa a realidade. Olha, eu não estou tão bem no meu casamento. O rei não me chama há mais de 30 dias para a gente ter um jantar. Ele tem um harém. E eu estou isolada nos meus aposentos, na parte do castelo que me cabe. Eu não vejo e não converso com o rei, não janto e não almoço com o rei há mais de 30 dias. Não vai dar. Não, mas obrigada. Me desculpa, tio. Perceberam o que ela faz? Ela dá uma resposta lógica e fria. Pergunta: o quanto Esther estava disposta a se envolver com o problema de todo o povo judeu? Quanto ela estava? Perceberam que a nossa heroína não é tão heroína assim? Eu sei que quem contou a história de Esther para você na escola dominical está morrendo de raiva de mim agora. Mas tudo bem, eu vou relevar isso, não tenha problema. Eu só lido com a verdade, eu estou contando a história. É a vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues, né? É a história bíblica como de fato aconteceu. Essa é a verdade. Não fiquem bravos comigo. Ela não é tão heroína assim. Ela não é tão santa assim. Não significa que Deus não vai usá-la. Porque a nossa afirmação hoje pela manhã foi que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir o quê? O seu plano perfeito. Então Deus está usando também a vida de Esther. Então não fique bravo comigo. Mas perceba o seguinte, os efeitos da espiral do silêncio. Esther não toma uma posição. Não sai da sua zona de conforto. Não se arrisca à sua segurança e às suas conquistas. Essa é a espiral do silêncio de uma vida que é egoísta, medíocre e apática. Uma vida egoísta, medíocre e apática, ela não toma uma posição. Ela é isenta em todas as situações. Uma vida que é egoísta, medíocre e apática não sai da sua zona de conforto. Ela deseja sempre o conforto e fica nessa zona de conforto. Uma vida que é medíocre, egoísta e apática não arrisca a sua segurança e as suas conquistas. E quando a gente entra nessa espiral do silêncio, nós subestimamos o quê? A nossa vocação. Nós apagamos a nossa vocação. Então perceba uma coisa. Muitas vezes nós usamos uma certa
desculpa para fazer as coisas, né? Uma desculpa piedosa. E sabe qual que é a desculpa piedosa que nós usamos para não nos envolvermos e entrarmos nessa espiral do silêncio? Ah, mas isso talvez não seja a vontade de Deus. Deixa eu ter uma conversa bem sincera com você. Como você sabe que as coisas ordinárias da sua vida é vontade ou não de Deus? Não, fale para mim. Fale para mim. Tem coisas que estão explícitas diretamente nas Sagradas Escrituras. Então tem coisas que eu sei, por exemplo, a ética sexual bíblica. Eu sei, está explícito nas Sagradas Escrituras. A ética diante dos negócios e dos pagamentos está explícito nas Sagradas Escrituras, não está? Está. A ética ou a forma de adoração que nós temos que ter a Deus está explícito nas Sagradas Escrituras? Está. Mas coisas que não estão explícitas. Coisas que não são tão preto no branco. Quando a gente entra nesse cinza degradê das nossas vidas, como você sabe que isso não é vontade de Deus? Que você se envolva. Percebeu? A nossa desculpa é, isso não é vontade de Deus. Isso não é. Talvez não seja vontade de Deus eu me envolver. Porque Esther poderia dizer isso. Tio, por favor, talvez não seja vontade de Deus eu me envolver nesse negócio aí, né? Faz uma passeata. Dá um jeito. Cria uma revolução, toma o poder. Faça algo, mas me deixa aqui. Me deixa aqui. Essa é a espiral do silêncio. Agora perceba uma coisa. Toma cuidado com essa desculpa. Porque a soberania de Deus governa e dirige todas as coisas. Inclusive as nossas livres ações e decisões. Porém, nossas responsabilidades não podem ser negadas apelando para a soberania de Deus. Ou seja, você não pode e se eximir da sua responsabilidade porque você acha que não é vontade de Deus. Você não pode esconder-se da sua responsabilidade, transvestindo a sua decisão de ser egoísta, medíocre e apático, dizendo, isso aqui não é vontade de Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas em absoluto. Em absoluto. Mas isso não nos livra da nossa responsabilidade. Tanto é verdade que perceba o que acontece. Quando Mardoqueu diz o seguinte: não pense que pelo fato de estar no pátio do rei, no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, se você ficar apática, isenta, e ser egoísta, e se tornar uma pessoa medíocre, lembre-se de uma coisa, Esther: socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então olha só, primeira coisa, Deus nos convida graciosamente a participarmos de sua missão. Nossa responsabilidade está na forma de como respondemos. Deus está convidando você e a mim a participarmos da missão que Ele está engendrando no mundo. Deus nos convida ao tempo todo, e você pode ver isso, quando em Mateus capítulo 28, Jesus fala, ide por todo o mundo. Depois em Atos, quando existe de novo o ide, em todos os evangelhos, quando se fala desse ide, desse convite de Deus, a gente participar da missão dele no mundo. Isso é uma graça, isso é um dom, é uma dádiva que Deus dá, que Deus compartilha comigo e com você. Qual é a sua responsabilidade nesse convite? É não se tornar egoísta, medíocre e apático.
Essa é a sua responsabilidade. É não ser uma pessoa egoísta, medíocre, apático, diante do convite gracioso que Deus fez a você. A você. Perceba uma outra realidade. A posição e as oportunidades que você recebeu de Deus são um presente não para você, mas para o serviço aos outros. Isso não é um presente que Deus dá somente a você. A sua posição e as oportunidades que Deus abriu para você na sua vida não é algo que Deus fez somente para você desfrutar. Isso faz parte, você desfruta das oportunidades que Deus deu a você, mas isso também é um legado e um presente aos outros. Porque quando isso se torna um legado e um presente aos outros, você abre mão de se tornar uma pessoa egoísta. Você não se torna, então, uma pessoa que vive para si mesmo e, consequentemente, você deixa de ser medíocre. E deixando de ser medíocre, você não é apático diante do sofrimento, porque você percebe que aquilo que você tem, você não tem porque Deus simplesmente te escolheu, mas Ele te deu para você administrar aquilo da melhor forma possível, para a honra e glória do nome dEle. Essa é a realidade. Tanto é verdade que Tiago, capítulo 4, verso 17, vai dizer o seguinte: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você conhece a carta de Tiago, talvez seja uma próxima carta boa para a gente fazer uma exposição direta desse texto. Tiago, ele está trabalhando sobre a ética cristã na sua carta. De maneira tão dura ele trabalha a ética cristã que ele vai falar isso. Pensem nisso. Segundo a NVI, eu tirei uma parte do versículo. A NVI diz o seguinte, no comecinho do versículo: pensem nisso. Pensem nessa realidade. A pessoa que sabe que deve fazer o bem e não o faz, ela comete o quê? Pecado. A pessoa que é apática, que foi tomada pelo egoísmo, que se tornou medíocre em suas decisões e nas suas escolhas, ela comete pecado, porque ela é omissa. É isso. Então tome cuidado com isso. Segundo, e a gente caminha para o final. A ação e oração são fatores que acontecem simultaneamente. Ação e oração são fatores que acontecem simultaneamente. Perceba o que diz o versículo 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Daí a nossa heroína parece que neste momento da história, ela surge. Ela surge. Resgatada das cinzas como uma fênix. E perceba a força de Esther, então. Perceba a força de Esther, mas entenda que ela tomou um puxão de orelha do seu tio. E aquilo tocou forte o coração. Como é bom quando alguém que nós amamos fala a verdade pra gente, porque a verdade, ela é libertadora. E a gente vê essa realidade aqui. A verdade, ela é libertadora. Então veja só. Agora, como que você desenvolve a sua vida de oração? Porque aqui está uma outra desculpa medíocre que nos leva à apatia. Você já convidou alguém? Eu já convidei várias vezes, né? E eu ouço sempre essa resposta. Cara, eu tenho um desafio para você, porque pastor faz isso, né? Parte da função do pastor é desafiar as pessoas, né? Então quem me conhece sabe, eu desafio demais as pessoas. Então, vamos lá, olha, eu tenho esse desafio para você e tal. E muitas pessoas falam assim, pastor, eu preciso orar. E quando eu já ouço isso, eu já entendi que é um não.
Mas como a pessoa não tem coragem de me dizer não, o que ela faz? Ela fala assim, pastor, vou orar. E vou ver e vou ver o que Deus fala. E daí a pessoa some. E eu fico ali, esperando uma resposta, mas Deus parece que nunca responde à pessoa. Mas veja só, o que você faz? Como que você desenvolve a sua vida de oração? Primeiro, fazemos sem orar. Muitas vezes a gente faz isso também, né? A gente vai e engendra um plano, pensa em algo, né? E a gente nem ora. E o Evangelho diz que essas pessoas que engendram os seus planos, que arquitetam os seus planos e não oram, são loucos. São loucos. O Evangelho vai dizer isso. Você é louco. Se você não coloca os seus planos em oração, você é um louco. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós fazemos isso. Um segundo tipo de pessoa ou de espiritualidade, nós oramos, mas não fazemos. Né? Nós oramos e pedimos, Senhor, por favor, enche a igreja, mas ninguém move uma palha, ninguém chama o vizinho. A gente acha que Deus vai, né, despejar do céu gente do nada. Sendo que o próprio Jesus, ele vai dizer, né, ide e pregai o evangelho. E quando Jesus diz ide e pregai o evangelho, Jesus não disse ide e orai para que se pregue o evangelho. Jesus, ele disse ide, vai você e pregue o evangelho você, na sua escola, no seu colégio, no seu trabalho, na sua família, para que pessoas cheguem à sua comunidade. Essa é a realidade. Mas a gente acha que não. Então muitas vezes nós oramos, pedimos, fazemos reuniões de orações, meses, semanas. Né? Toda a igreja tradicional, né? A gente não teve esse ano por causa da pandemia, mas toda a primeira semana de igreja tradicional é semana do quê? Semana de oração. Vamos orar por missões, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas depois disso, nunca mais nós lembramos de absolutamente nada. Entramos na nossa vida secular, embarcamos, ligamos o automático e mais nada fazemos. E mais nada fazemos. Existe a terceira opção, então. Oramos enquanto fazemos. E, para mim, essa é a realidade. Oramos enquanto fazemos. Eu aprendi isso com um livro chamado Praticando a Presença de Deus, de um Frei. É um dos livros mais antigos da espiritualidade cristã. E ele diz o seguinte, que na espiritualidade cristã, na espiritualidade bíblica, você ora enquanto você faz. Você ora enquanto você faz. Você ora enquanto caminha. Você ora enquanto realiza a obra do Senhor. Você ora por poder, para que o Espírito Santo te capacite. Mas você ora para o Espírito Santo para que ele te capacite, porque você já está fazendo. Muitas vezes nós oramos pedindo, Deus, nos capacita, mas nós não fazemos nada. Ele vai falar, e lá na eternidade Deus fala assim, vou capacitar você para quê? Porque você não faz nada mesmo. Ué? Você pede capacitação por quê? Para quê? Para qual motivo? Porque a realidade da espiritualidade cristã é essa é a dinâmica. Se você pega Jesus, ele estava andando, caminhando, havia momentos de oração, mas ele orava enquanto fazia. Essa é a caminhada. Jesus Cristo, nosso Salvador, também viu diante de si momentos de encruzilhada, onde havia o cinza degradê. E o que Jesus fez, então, quando estava aquele cinza degradê? Ele orou. Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Passa esse cálice de mim. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita qual? A sua vontade. E Jesus então parou para o Pai revelar a vontade dele. Jesus já sabia qual era a vontade do Pai. E ele caminhou para aquela cruz para salvar a mim e a você, porque ele sabia exatamente qual era a vontade do Pai. Então, meus irmãos, eu creio que você também sabe
qual é a vontade de Deus para a sua vida. Creio mesmo. Creio mesmo. Por que eu creio nisso? Porque a Bíblia me afirma que o Espírito Santo habita na pessoa de cada crente. Em cada crente aqui, presente nessa comunidade hoje, ou que está nos ouvindo pela internet, essa pessoa é empoderada pelo Espírito Santo. Quando eu confesso Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. E a Bíblia diz que esse Espírito Santo que habita dentro de mim, ele concede dons, ele me capacita com todo o poder. Então, não me venha dizer que você não sabe o que você tem que fazer. Você só não tem coragem. Mas lembre-se de uma coisa. A última lista de Apocalipse daqueles que não herdam o reino dos céus. Entre elas estão os covardes. Os covardes, eles não herdam o reino dos céus. E sabe por que os covardes não herdam o reino dos céus? Porque eles se tornaram egoístas, medíocres e apáticos. Por isso. Então eu tenho 2 desafios para você nessa noite. Primeiro, desprenda-se do egoísmo, da mediocridade e da apatia, participando da missão de Deus através da sua igreja. Da sua igreja. A sua igreja está engajada na missão de Deus na cidade de Sorocaba. Sonhe, ore, pense. Transpire aquilo que Deus chamou para você fazer na história. E tem um legado para distribuir às pessoas. Segundo, transforme as suas orações em ações que glorifiquem a Deus. Transforme as suas orações em ações que glorifiquem a Deus. Ore, mas ore e caminhe. Ore e caminhe. Nós somos o povo do caminho, não é isso? A Bíblia diz que nós somos o povo do caminho. Então o que nós fazemos? Nós oramos, porque nós dependemos desse Deus da graça. Mas nós caminhamos enquanto oramos. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor, falando assim: Senhor, o que o Senhor falou para o meu coração nessa noite? De tudo que eu ouvi, de todos esses conceitos, essas ideias, dos textos lidos, o Senhor falou ao meu coração. E confie no sacrifício de Jesus por você. Porque é no sacrifício de Jesus que você recebe o Espírito Santo de Deus, que te capacita para toda boa obra. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, e nós queremos Te agradecer por cada palavra, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. O Senhor renova o nosso espírito através da Tua palavra, Senhor. O Senhor transforma o nosso caráter e molda o nosso caráter, a pessoa de Jesus, através da Tua palavra. A Tua palavra é uma ferramenta que trabalha o nosso caráter, redireciona o nosso coração. E nós podemos então nos enchermos, ó Deus, do Senhor e nos desvaziarmos, ó Deus, desse egoísmo barato que a cultura secular muitas vezes imprime na nossa vida. E através do Teu Santo Espírito nós abandonamos a mediocridade. Largamos a omissão e a apatia, ó Deus, e abraçamos a Tua missão. E pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor nos use a Tua igreja para a honra e glória do Teu bendito e poderoso nome. Amém, Senhor.